Graça e paz, Rocha Church Cotia. Que alegria poder retornar essa casa, né, da qual nós temos como amigos e companheiros de labor, Pastor Éder, a Kelly, toda a família. É uma alegria muito grande. Venho acompanhado da minha esposa e também da Andréia e do André, ali do Guarujá. A gente não entende, irmão. A gente saiu de casa 4h30, a gente saiu 4 horas, né? Até passar ali na casa do André e da Andréia, era 4h30. E o povo fica aquela muvuca para subir. O pessoal desce todo final de semana lá para a praia e a gente sofre para vir para cá quando quer, né? E a gente que mora lá, quanto tempo tem que você não vai na praia, André? Mais de ano, a gente não curte, né? Tá acostumado. E quem gosta de praia aqui, irmãos? Olha aí, olha isso aqui, gente. Uma muvuca para subir para cá, tudo parado, irmão. Eu liguei, mandei uma mensagem pro pastor Éder. Eu falei, pastor, eu não sei se eu vou conseguir chegar aí, não. Eu saí de casa 4 horas da tarde, tudo parado. Falei, misericórdia, Deus, misericórdia. O pessoal gosta de praia mesmo. Eu gosto também, viu, irmãos? Eu gosto demais. Mas não para ficar 3 horas no trânsito parado. Mas eu sei, para quem mora longe, quem mora em Cotia aqui, é uma praia. E o Éder já se escalou, viu? Ele falou, ó, dia 27 estou descendo para ir. Escalou, vai lá para casa, a gente vai comer aqueles churras. E você está convidado também, viu? Cola na bota dele aí. Cola na bota dele para ir lá em casa. A gente mora longe, né? 300 metros da praia assim, ó. Meu Deus do céu. Então vocês estão convidados. Meus irmãos, uma alegria muito grande. Parabéns para vocês, parabéns para o pastor, para a pastora. 1 ano. E criança com 1 ano já está falando, engateando e até andando. E a criança, quando ela completa 1 ano de vida, também ela começa a ter alguns gostos, né? Algumas comidas que ela já não come mais e começa a ingerir coisas sólidas. E quando nós completamos 1 ano, esse ano nós completaremos 3 anos lá de Rocha. E a gente entendeu que era uma época agora de maturidade. É tanto que nós estamos perseguindo essa palavra sobre maturidade na nossa igreja. Porque nós entendemos que algumas coisas que nós vivíamos não dava mais para que nós continuássemos carregando. E eu acho que esse caminho que vocês estão seguindo aqui, um caminho de maturidade, um caminho novo que Deus tem preparado para vocês, para que nós sejamos sarados, para sarar pessoas que chegarão. E essa semana aconteceu algo tremendo lá, pastor, que a gente tem recebido várias pessoas, conversando com várias pessoas. Pastor, a gente quer mudar para Rocha, minha família quer vir para cá. E a gente tem todo esse cuidado de passar esse DNA, não é? De maturar a pessoa na questão do DNA da igreja, da essência da igreja. E orando a Deus, eu pedi uma palavra para compartilhar com vocês aqui nessa noite. E o Senhor me deu em Filipenses capítulo de número 1, Filipenses 1, versículo de número 3. Filipenses 1, 3. Os irmãos encontraram? Diz assim: sempre penso em vocês. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, é a minha Bíblia. Eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês,
vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Verso 8: Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Jesus Cristo. E o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tenham sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda a impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós sabemos aqui que o pano de fundo dessa carta do apóstolo era um momento muito perigoso para a vida dele. Ele se encontrava preso, mas mesmo assim ele não perdia a esperança acerca daquilo que Cristo tinha derramado sobre a vida dele. E eu quero compartilhar com vocês sobre a estrutura da nossa fé, independentemente do tempo que você tenha de cristão frequentando igreja, porque às vezes isso não quer dizer nada. Existem pessoas que com 2 anos de evangelho, 1 ano de evangelho, ela compreendeu muito mais do que outras que têm 10 anos, 20 ou 30. Isso pode ser também invertido, não é? Então, dependendo... Glória a Deus. Então, dependendo da circunstância, a minha fé ela não pode ser abalada. A minha fé ela não pode sofrer nenhum tipo de variação. Você entende isso? Faz sentido para você? Então, todo cristão ele precisa ter uma vida saudável na presença de Deus. Eu falei algo no link essa semana que eu lidero lá no Guarujá, que nós precisamos entender que cada um de nós fazemos parte de um projeto, de um plano do próprio Deus, da qual eu sou mais uma peça fundamental para esse projeto. Então nem tudo está exposto para que eu saiba. Nem tudo Deus revelou ainda para mim ou para você. É por isso que a igreja ela tem a nomenclatura de corpo de Cristo, ao qual Cristo é a cabeça. Então o comando dos membros do meu corpo não estão em si próprio. A minha mão ela não faz o que quer, os meus pés, os meus olhos. Então existem particularidades do membro do meu corpo que precisa receber o comando da minha cabeça para que assim então venha atuar. Evidentemente que alguns sentidos facultativos, como o paladar, já são aguçados quando estamos em desenvolvimento, no ventre da nossa mãe. O olfato. Então isso você vai desenvolvendo. A visão ela vai ficando mais clara, e com o tempo ela vai se perdendo. É tanto que tem gente que usa um acessório chamado óculos. Então esses sentidos eles são desenvolvidos com o tempo. Mas a minha fé ela precisa ser saudável, cheia de frutos, constante. Eu preciso de uma estrutura espiritual para caminhar. E 1 ano de rocha já é muita coisa.
Quem viveu aqui durante todo esse ano, intensamente trabalhando, pintando, limpando, construindo. Eu vim aqui na inauguração, me lembro como foi. Eu vim aqui outros dias. O pastor tinha acabado de pegar a sala lá em cima para as crianças. Então são avanços que quem está envolvido vivencia e sabe até então dizer. Você pode estar junto, mas não está envolvido. Possivelmente tem alguém que é membro da tua família, está na sua casa, possivelmente almoça lá, janta lá, toma café na sua mesa, mas às vezes não passa dos perrengues, não sabe dos perrengues que você está passando, porque não está envolvido. Está entendendo? Então, mas quem está envolvido está sentindo. Quem está envolvido está vendo. Quem está envolvido está participando diretamente. E o fato de eu não estar totalmente envolvido, às vezes não é culpa minha, nem do pastor. É a questão do tempo. E por isso que é necessário eu ter uma estrutura de fé, até para minha caminhada, não se tratando somente da igreja, mas da minha própria vida na pessoa de Jesus. Então, num prédio como esse, você já ouviu essa história, em outros lugares, em outras pregações, nós vemos aquilo que é aparente. Nós vemos as paredes, as placas acústicas colocadas na parede. Tem gente que nem sabe, pastor, o que significa isso. Você visualiza o ventilador, as luzes do templo. Você sabe que é um prédio que tem salas lá em cima. Mas quem vê a fundação daqui? Só quem projetou, só quem trabalhou. E o que me chama a atenção é quando Jesus ele diz que o templo que fora construído, o terceiro, que já foi destruído, e o último, ele viria e derrubaria e construiria após 3 dias. E a galera que estava em volta não entendia nada. E dizia que ele estava dizendo coisas que não sabia falar, ou que estava, quem sabe, sei lá, bugando a mente. E Jesus, ele foi levado por um discípulo que dizia: olha que templo formoso, que pedras, que ornamento. Mas a mesma coisa de você chamar o cara, o pedreiro que trabalhou, aquele que assentou os blocos dessa construção, ou você que construiu a sua casa, ou a elétrica, ou a hidráulica, e dizer assim: olha, que tubulação perfeita, não tem nenhum vazamento no edifício. E você vai dizer: eu sei onde passa cada cano, eu sei onde passa cada fio, eu sei onde tem cada tomada. Jesus, ele sabe como você chegou aqui. Então por isso a minha fé, ela precisa ter um alicerce, uma estrutura, uma edificação. E quanto maior é a obra, maior é a fundação. Quanto maior é o projeto de Deus para você, maior eu preciso cavar embaixo. E quem cava embaixo, irmão, não vê. Quem está de fora não enxerga. Quem passa e vê o prédio, a casa, o edifício, não vê o alicerce, não vê a fundação, mas houve alguém que cavou, houve alguém que lançou os alicerces daquele lugar. Então esse alicerce é o meu secreto com Deus, é minha oração com Deus, é o meu devocional com Deus, é a minha intimidade com Deus. Eu estou aqui, você está aqui, mas você não sabe do meu secreto, eu não sei do seu secreto. E isso é que traz a distinção entre eu e você. E por isso que alguns com 2 anos recebem coisas maiores, e outros não é tempo ou ainda ausência da estrutura. Mas que todos sejam feitos com excelência. Então a história do bambu chinês, você já ouviu falar que ele demora 4 anos para brotar na terra, porque ele está buscando raízes profundas. Porque na biologia
ou na vida natural do bambu chinês, ele vai crescer muito. Tem alguém que pegou aí já. Ele vai crescer muito. Só que a raiz ninguém está vendo, está entendendo? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você vai crescer muito. Só que a sua raiz ninguém está vendo. Onde ela está sendo fundamentada, edificada, enraizada, aprofundada. E você já viu raízes? Elas encontram obstáculos, e existem plantas ornamentais que elas desviam esses obstáculos, elas rompem, elas abalam as estruturas de muros, de calçada, levanta a calçada, estoura a calçada, porque ela precisa expandir. Então, essa necessidade da minha natureza de expandir vai abalar a estrutura de algum lugar, irmão. Está entendendo o que Deus está falando? Essa carência, porque eu fui formado para tal coisa, para expandir, para crescer, isso vai abalar a estrutura do inferno. E aí então, logo, o inimigo da tua alma, ele não fica satisfeito quanto a isso. Porque ele não quer que as tuas raízes sejam aprofundadas, nem venham ser expandidas. Então te abafa, te corta. E não é aquela poda saudável, como diz lá em João capítulo 15, para o crescimento, porque Jesus ele declara que o ramo que Deus ama, ele poda, ele corta para que cresça mais ainda e dê mais fruto ainda. Não, a poda do inimigo é para que você não venha expandir, para que você não venha crescer. Mas nós nessa noite já repreendemos em nome do Senhor Jesus. Você vai crescer, você vai expandir, é a sua natureza, aleluia. Então, o bambu chinês ele se aprofunda, porque ele sabe que a natureza dele, sabe que a região que ele mora é de ventos, e os ventos eles vêm e eles sopram, é o ar em movimento, e tira as folhas secas, os frutos podres, e também prova a profundidade das raízes das árvores. Só que o bambu ele se aprofundou. E eu vejo aqui nessa noite isso. Pessoas que em um ano de igreja, olha só onde vocês estão, olha só o que vocês já conquistaram, olha só o que vocês já passaram. Os ventos que sopraram, a vontade de entregar, de desistir, de parar, mas a raiz é tão funda que no final de tudo você quer parar, você quer desistir no meio da caminhada, mas a raiz ela está funda e ela diz: não, você aguenta o vento, você aguenta ainda a tempestade, você suporta a luta. Mas a pergunta aberta é: como está a nossa estrutura, a nossa fé? A minha fé ela não pode ser baseada nas emoções. Eu entendo que faz parte de uma vida cristã. As nossas emoções elas estão à flor da pele, mas a minha fé ela precisa ser consolidada em Cristo, para que as minhas emoções e também as minhas próprias razões elas não venham direcionar a minha vida, mas o Espírito Santo de Deus a cada dia, a glória do Senhor, aquilo que a palavra me ensina. Paulo diz: olha, é por amor, no versículo 9, que a cada dia vem aumentando por vocês. Então eu tenho um conhecimento de que ele quer dizer, a obra que Deus começou na vida de vocês, ele está aperfeiçoando a cada dia. Aleluia. Então ele pede que esse conhecimento entre os filipenses aumente a cada dia, que eles não percam o desejo
expandir, porque essa é a natureza da igreja de Jesus, é crescer. E se ela não cresceu ainda, é porque é o tempo de maturação, para que as suas raízes venham ser mais profundas, porque raiz profunda fala de resistência, raiz rasa não resiste nada, e Deus está aprofundando as tuas raízes nessa igreja, no Evangelho de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus. Só que não é fácil, irmão. Falar é muito prático, né? Mas o vento vem, bate na casinha da nossa pessoa, da nossa vida, e a gente pensa logo em parar, em desistir. Tem cristão que ele caminha favoravelmente quando as coisas estão bem em sua volta. Então a fé dele, ela é regida, direcionada quando tudo está bem, pastora. Então está tudo bem, a igreja está bombando, as coisas estão fluindo. Tá legal o negócio, tá bom, minha casa está bem. Falávamos isso no carro, quando a gente pede paciência, Deus te prova na paciência. Quando você pede, Deus, me dá um casamento abençoado, Deus te prova dentro do casamento. Engraçado que você pede de joelhinho. A gente está fazendo curso Aliança lá da Faculdade da Família, e tem um momento lá que é poderoso esse curso. Tem um joelhinho no joelhinho, um de frente para o outro, e você pede: abençoa, Senhor, nosso casamento. É sair do curso, começa os levantes. E não é o levante do diabo, não, é o levante da gente que cria. Quando não é eu, é ela. Porque ninguém é perfeito. Ou tem alguém aqui perfeito? Então, tem uma hora que dá uma arranhada, não é verdade? E peraí, vamos parar. A gente saiu lá da igreja agora, e o joelhinho no joelhinho, e a paciência que você pediu. E aí vem aquele chefe atribulado lá no teu emprego, te arranca a paciência. Tu apresenta o projeto para ele, ele diz: está tudo errado. Aí você tem vontade de xingar na mente, né? Eu conheci um irmão que falou assim: ó, pastor, já pequei só na mente, porque já pensei besteira. Eu falei: então pede perdão para Deus, irmão. E é assim que acontece. A nossa fé, ela é provada todo dia, todo instante. Mas eu não posso apenas ser um bom cristão quando tudo está favorável. Então eu me torno muito fraco espiritualmente quando tudo vai bem, quando eu deveria me fortalecer, porque Paulo, ele declara: Senhor, a tua graça é que me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Apresenta isso para Deus. Senhor, esse é meu ponto fraco. Ele sabe. Deus vai te dar graça nisso. Deus vai te dar uma palavra sobre isso. Deus te dará, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, Deus te dará espiritualidade suficiente, irá municiar você de armas espirituais suficiente para que você venha romper esse momento. É a maturidade da nossa fé que cresce mediante as adversidades. O que você está passando aqui nessa noite, meu irmão? Não encare isso como uma dificuldade, mas entenda que é uma oportunidade. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje aqui, para você vencer. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se é sentimental, é financeiro, é conjugal, é profissional, eu não sei se é ministerial, mas Deus está te dando uma oportunidade, mais uma dentre muitas que Ele já deu, para você romper nessa noite, em nome de Jesus. E a Bíblia vem nos ensinando: por cuja causa padeço também isso,
mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo dizendo isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Deus é poderoso, Ele pode estender as suas mãos nessa noite e curar a tua enfermidade hoje aqui. Eu acredito que pessoas podem sair curadas aqui nessa noite. Eu creio que a sua vida pode sair daqui restaurada nessa noite, em nome de Jesus. Segure na mão do teu irmão nessa noite, levante a mão dele o mais alto que você puder e diga para ele, profetize para ele: eu acredito no Deus ao qual eu creio, que mudará a sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, as estruturas para um cristianismo sólido: primeiro é a fé na pessoa de Jesus, como Salvador da sua alma, com a pessoa que deu a sua própria vida, derramou seu próprio sangue por você. E essa pessoa ela vai vir te buscar. Essa é a estrutura da minha fé. Então a minha fé não pode estar condicionada na minha esposa, porque ela pode falhar comigo. A minha fé não pode estar condicionada em homem nenhum, no Éder, na Kelly, no Fred, na placa. Não, pode falhar comigo. A minha fé tem que estar condicionada apenas em Deus. Não gere expectativa em pessoas. Deus manda eu te dizer: gere expectativas em Deus apenas, no Senhor apenas. Aleluia. Então, Jó, ele passava momentos difíceis, como a Bíblia declara, mas tinha uma fé sólida. Quando tudo se perde, quando tudo vai à tona, tudo que é perecível, porque as coisas aqui na terra, você já parou para pensar, tem prazo de validade, são perecíveis, são perenes, elas se perdem, elas vão. Você pode comprar um aparelho eletrônico, um celular, você compra um agora, daqui a pouco lança o 15, o 16, e a gente, por uma insatisfação, o 15 está bom, mas a gente quer o 16, e a gente parcela de 20 vezes, né? Há uma insatisfação dentro do nosso ser. Não estou dizendo que não há nenhum problema você querer conquistar, mas a minha fé, em que está baseada? E Jó declara no capítulo 19, no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele perdeu filho, perdeu os imóveis, perdeu dinheiro, mas ele não perdeu o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O teu Deus vai se levantar e vai apontar o cetro para você, para te abençoar. Então essa convicção, ela precisa ter profundidade, e não pode ser baseada apenas no falar. Eu já vivi situações, crises ministeriais, de eu pregar, eu estar num campo missionário, numa cidade chamada Iguape, no ano de 2006. A igreja com 5 crentes assim, eu vivendo da obra. Graças a Deus hoje eu trabalho. Eu vivendo da obra, e eu falar: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou falando sobre prosperidade, sobre bênção na igreja, motivando os cristãos, os poucos que o Senhor colocou em minhas mãos, que confiou em minhas mãos, mas a minha casa não tem comida, o básico necessário. Mas Deus nunca deixou faltar. Vira e mexe, Deus usava um pescador
que pescava no rio Ribeira de Iguape e trazia manjubinha na minha casa. Ó, pastor, ó o que eu pesquei, foi uma pesca farta. E eu levantava a mão e agradecia, glória a Deus e aleluia, Jesus, porque o Senhor não deixa faltar nada. Talvez eu não tivesse as coisas que eu queria comer, mas o Senhor não deixava faltar o pão, o alimento, porque o Deus que te chamou, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te mantém em todo o tempo. E isso vai edificando a tua fé, porque você vai dizer lá na frente: olha, eu sei viver em abastança, mas também eu sei padecer necessidade. Ou seja, Deus, Ele te coloca em cima e te manda para o zero de novo. E do zero você vai reconstruindo, reconstruindo, reconstruindo. Eu vejo pessoas aqui sendo restauradas, reconstruindo o casamento, reconstruindo negócios, reconstruindo ministérios e vidas. Não importa o tamanho da tua frustração, é isso que o Senhor manda eu te dizer nessa noite. Mas Ele é poderoso para se levantar na terra e te abençoar, aleluia. Entenda que as lutas que você passou, está passando, essa frustração, são verdadeiros encontros marcados com Deus. Meu Deus, são encontros marcados. Deus marcou esse dia. Se lembre disso hoje quando você for orar. Se lembre disso agora aqui. Entenda isso, compreenda isso. Deus quer se encontrar com você aqui nessa noite. Crer que o Evangelho de Cristo é poder para a salvação, para resgate da sua vida. Romanos diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também depois do grego. Porque em Deus nós descobrimos a verdadeira justiça, que é alimentada de fé em fé para todo homem. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Essa salvação, ela é um pacote que não foi gratuito, teve o preço de sangue para te envolver cada vez mais. Não foi para distanciar você de ninguém, não, porque entenda que as pessoas que saírem da sua vida são lucros. É o cuidado de Deus. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a falar para o pessoal da minha cidade que eu estava na igreja. Muitos amigos pararam de me chamar para as baladas, para as saídas que davam à noite. Mas aquilo era o cuidado de Deus. É Deus me guardando. Sabe aquela pessoa que ia na sua casa por conta de algum interesse e de repente ela parou de ir por alguma conversa que saiu? É Deus te guardando, irmão. É Deus te livrando de todo mal. Sabe aquela pessoa que não te manda mais mensagem? Foi livramento de Deus para a tua vida. Foi livramento de Deus para a tua casa. Foi livramento de Deus para a sua família. Então, eu preciso ter uma estrutura de fé baseada na palavra, que é a regra de fé para a minha vida. É o meu manual do dia a dia, é o nosso manual. Eu preciso conhecer e procurar conhecer diariamente mais o Senhor. Porque de sorte a fé vem pelo e ouvir o quê? O cristão, nós como cristãos, nós precisamos ter a nossa fé baseada na palavra de Deus, para que nós não venhamos nos perder. Então, uma vez eu tendo essa fé baseada na palavra, Deus atua no meu coração,
porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Então, antes mesmo de eu falar, dentro dos meus pensamentos, a palavra já está atuando em minha vida, processando uma identidade verdadeira, uma essência de um cristianismo verdadeiro. É isso que gera identidade, é a palavra de Deus. Não é seguimento gospel, não é. É a palavra. Eu nunca vi um tempo eu estava comentando em casa que as pessoas estão tão perdidas. Você não sabe se ouve o cara que está treinando, não sei quem mais lá, ou a pessoa que está falando dos sintomas, das emoções. Eu falo, e a palavra? Nada contra isso, tá entendendo? Mas a palavra ela não pode ser acessória para essas coisas. Ela precisa ser o baluarte. Tá entendendo? Então eu não posso traçar o perfil de uma pessoa pelas suas emoções, não. A Bíblia diz quem eu sou. É a palavra quem diz quem você é. É a palavra quem diz quem eu sou. É a palavra de Deus. Mas quando não tem palavra, então se baseia as pessoas através disso, porque não há outro meio. Porque quem sabe, isso fica a segundo plano. Mas Jesus se revela através da palavra. E aí quando eu estou cheio da palavra, não diz o coração fala do que, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, cheio de Bíblia, eu vou falar sobre isso. E aí depois as demais coisas. E tudo vai se equilibrando. Jesus, porém, em Mateus 22, 29, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder. Ele fala que nós erramos. Então, os ensinamentos que eu preciso ter para edificar algo grande precisa estar na palavra. Irmão, eu creio. Vou declarar aqui em Cotia as mesmas coisas que nós perseguimos lá, viu, pastor Éder? Eu declaro sobre a vida de vocês, que vocês terão um colégio Rocha aqui também, um hospital Rocha aqui também, em nome de Jesus. Deus vai enviar pessoas, Deus vai levantar médicos dessa igreja, professores dessa igreja, gestores dentro dessa igreja. Deus vai preparar todas as coisas. Então a Bíblia, ela é o fundamento exato. É a água que rega a minha árvore espiritual para o meu crescimento. Então, a cada dia, o Senhor me ensina. E diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, louvor. Porque a cada momento que eu vou me aproximando, eu vou tendo a semelhança dele. Deus, ele declara no início, conjugando a pessoa na terceira pessoa do plural, dizendo: façamos o homem a nossa imagem. E quando eu entendo isso, esse verbo, façamos, falo, opa, não era só ele, havia mais ao lado. Então eu vou me aproximando dele, eu vou me parecendo como ele. Então eu não sou somente a imagem, mas agora a semelhança, porque eu começo a ver as coisas como ele vê, enxergar como ele enxerga, agir como ele age. Aleluia. Então eu vou prosseguir para o alvo,
pelo prêmio da vocação que está em Deus, em Cristo Jesus. E quanto mais eu me pareço, mais a estrutura vai ganhando corpo, mais a estrutura vai ganhando vida, mais eu vou me fortalecendo na presença do Senhor. É tanto que Paulo diz: ó, sejais os meus imitadores, como também de Cristo eu sou. Esse é o seu modelo referencial. Esse é o nosso modelo referencial. Aleluia. Não há um livro, não há uma tática, não há uma estratégia, não há. Já existe isso, ninguém criou, foi o próprio Deus. Deus está se derramando sobre a sua vida, Deus está se derramando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Jesus é perfeito. Quanto ao nosso andar, quanto às nossas palavras, quanto às nossas obras, elas sempre serão semelhantes à de Cristo, porque na medida que eu busco, me aprofundo, isso vai ganhando corpo na minha vida e maturidade. Rocha, Cutia, busque estrutura em Deus. Busque uma estrutura sólida para a sua vida, para que nada abale você. Jesus disse: neste mundo tereis o quê? Ele não promete uma boa vida, mas ele termina esse versículo dizendo: eu venci o mundo. Ele já venceu, você já venceu também com ele. Então depende mais de mim do que da intempéries do tempo, de qualquer outra coisa. Depende somente de nós. Ei, um ano se passou, meu irmão. Será que você pode dizer isso para quem está do outro lado? Ei, um ano já se passou. Lembra da passagem, Samuel? A pedra em Mispa. Pá, colocou a pedra depois da batalha e diz: até aqui nos ajudou Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas mediante essa praia, Deus tem mistério com praia, viu, irmão? Diante dessa praia tão grande, tão extensa, passaram-se 12 meses, e agora? E agora? Para onde nós iremos? O que nós faremos? Quando eu completei um ano na rocha, eu falei: ei, pastor Fred, e agora? Porque eu achava que ele tinha uma estratégia. Não é? Ele falou: não, Adriano, é orgânico agora. Não é assim que ele trata com a gente? É natural agora. Não tem um plano. O plano já foi estabelecido. É céu, é rua de ouro, é casas com muro, com pedras de jaspe. Você sonha com isso? Você deseja isso? Jesus, ele foi preparar a morada. Então cabe eu convencer através do Espírito Santo, que convence todo homem ao pecado, juízo e justiça. Falar: ei, amigão, sai do pecado, pois existe uma casa preparada para você na eternidade, na glória. Então vem comigo, vem congregar, vem adorar, vem servir. Aleluia. Então a minha fé, ela precisa ganhar esse corpo. E outra coisa que eu aprendi, irmãos, depois de um tempo pastoreando em muitos lugares que eu passei: cara, você quer viver o sobrenatural de Deus? Se torne uma folha em branco. Se você confia no seu líder, se você confia nas pessoas que pastoreiam você, se torne uma folha em branco. Porque o óleo só desce, ele não faz curva. O óleo passa pela vida deles para chegar até você. Um pastor pode até se equivocar e errar em algumas coisas, mas se é que eu conheço os pastores da rocha, eles são humildes para voltarem atrás. Diz assim: não, realmente eu exagerei, eu errei um pouco aqui, mas vamos consertar agora, Canela.
Vamos sentar e alinhar esse negócio aqui, porque eu vejo um chamado de Deus na tua vida. Você tem um chamado que foi Deus que te escolheu. Não foi homem, não foi placa, não foi ninguém. Foi Deus que te escolheu. Foi o Senhor que te chamou. Então cabe eu como pastor respeitar aquilo que você carrega. Uma coisa que eu sempre digo lá na Rocha, eu falo assim, ó, aprendi isso. Nós somos um ônibus, tem um itinerário. Não é que nem Uber. O Uber você marca, ele pega você, o pneu passa em cima do teu pé na porta da tua casa, te pega e leva onde você quer. Não. A igreja é um ônibus, tem um itinerário. Tem os lugares certos que ela vai passar, parar. E aí você sobe e você vai curtindo a paisagem até o lugar determinado por Deus. E é um lugar de glória, é um lugar de bênção. Eu creio que Deus está entrando na sua casa hoje, em nome de Jesus. Deus está colocando muita coisa no lugar que estava fora. Eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que estava fora do lugar, todo sentimento de desprezo, de desdenho, Deus está tirando. Deus está resgatando vidas das drogas, dos vícios. Deus está transformando vidas. Deus está mudando o cativeiro de pessoas nessa noite. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Está virando uma chave, é um começo de uma nova história para a tua vida hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas entra, meu irmão, entra nesse ônibus, entra com firmeza, sem medo de ser feliz. O que eu mais tenho tratado é com pessoas com medo de ser feliz. Ah, porque eu passei por um lugar que me machucou. Ah, que eu já sei, com memórias afetivas travadas, trancadas. Ah, que eu passei por tal lugar, o cara me machucou, a pessoa se aproveitou de mim, porque queriam apenas as tuas mãos, não cuidavam de você. Agora tem gente querendo cuidar de você. Tem gente querendo alinhar a tua vida na presença de Deus. Tem gente preocupada com você. Tem gente preocupada com a sua espiritualidade, com a sua estrutura de fé a cada dia. Então não é pela intensidade e atividade religiosa não, mas sim é pelaquilo que Deus te chamou, pelaquilo que Deus te ordenou para que você fizesse. Mas faça com excelência, porque Deus é excelente no que faz. Deus não faz nada com defeito. Então, irmãos, a cada dia mais eu me pareço com Jesus. Então, ensinamentos e instruções irão te dar convicções perfeitas e ajudarão você na sua caminhada cristã. Uma fé bem estruturada nada abala. Esses dias eu sentando com uma pessoa, quero finalizar aqui, viu, pastor? Quero ficar com crédito aqui para voltar. Ele falou até meia-noite, mas eu falei não, vou deixar essas 3 horas aí para outro dia, 4 horas para outro dia, né? A pessoa falou assim: não, pastor, minha fé abalou porque quando minha sogra morreu, eu falei: ei, peraí, a morte faz parte da vida. A palavra, etimologicamente dizendo, é separação. Então, enquanto nós não entendemos o significado da morte, nós padecemos. Porque em Tessalonicenses diz o seguinte: não sejais ignorantes quanto aos que dormem. Esses mesmos serão ressuscitados naquele grande dia. Então preciso entender que essa vida biológica, ela se extingue, mas não é o fim. Porque se isso é uma ferramenta do inimigo para paralisar a minha vida, porque quem vem de família grande, quem tem família grande aqui? Eu vim de família grande, meu pai tinha 12 irmãos. Então quando a família se encontrava?
Então, se cada um que for dormindo no Senhor, eu parar, irmão, então eu vou viver a vida parado, paralisado. Vida que segue. E a partir de hoje você vai começar a caminhar novamente. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu não sei o que paralisou você até o dia de hoje, o que deixou você paralisado. Você talvez não ore mais, talvez você não tenha mais prazer em jejuar, em ler a Bíblia, em fazer a obra de Deus. Eu não sei o que te paralisou, mas hoje Deus está te levantando e dizendo: caminha mais um pouco, caminha mais um pouco na minha presença. Em nome de Jesus, coloque de pé.